Sabe o que eu pensava quando eu era criança? Que temer a Deus era ter medo de Deus. E eu fui crescendo num contexto em que a gente tinha um medo de Deus, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim, ó, se você não andar na linha, o couro come. Já ouviram essa frase? O couro come, né? E tal. E no meio evangélico, especialmente no meio pentecostal, tem uma frase que fala assim, cuidado, irmão, Deus pesa a mão, hein? Deus pesa a mão, hein? Já ouviram essa? Já ouviram essa? Então as pessoas têm essa ideia equivocada de que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas não é. Temer a Deus significa três coisas. Eu queria convidá-los a uma oração primeiro. Sentados mesmo, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento. Agora vamos abrir a Tua Palavra e meditar nela. Pedimos sabedoria, pedimos a unção do Teu Santo Espírito e que esse tema possa alcançar o nosso coração e que todos aqui sejam abençoados e cada pessoa que acompanha por um telão, por uma televisão, pela internet, que cada uma dessas pessoas sejam também abençoadas. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. O tema de hoje é, chegou a hora de adorar. Esse é o nosso tema de hoje. E eu quero então convidar vocês a abrir a Bíblia em Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Eu vou focar no 7, mas vamos ler o verso 6 e o verso 7. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. A palavra de Deus diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, agora verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Eu queria que você, por favor, destacasse as seguintes frases do verso 7. A primeira frase é temei a Deus. Destaca essa frase. Ou você anota na sua Bíblia, ou anota no coração, ou nos dois. Então, qual que é a frase? Não, vamos falar com aquele poder que só a União Norte tem. Qual que é a frase? Temei a Deus. Guarda essa frase, não esqueça. Segunda frase. Dai-lhe glória. Dai-lhe glória. Qual que é a frase? Dai-lhe glória. E a outra frase é o seguinte: chegou a hora do juízo. Vamos? 1, 2, 3. Chegou a hora do juízo. E a última frase, adorai, que é o tema desse encontro. Não é verdade, pastor Adriano? Adorai aquele que fez o céu e a terra. Vamos? 1, 2, 3. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Essas frases você precisaria destacar. Eu destaquei na minha Bíblia, anota aí. Se você no final desse programa quiser fazer um resumo de tudo, esse é o resumo. Essas frases que eu mencionei podem ser consideradas o resumo desta manhã. Bom, quando a gente fala assim, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai o que fez os céus e a terra, nós temos que fazer algumas análises sobre o que significa cada uma dessas frases. Por exemplo, temei a Deus. Sabe o que eu pensava quando eu era criança? Que temer a Deus era ter medo de Deus. E eu fui crescendo num contexto em que a gente tinha um medo de Deus, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim, ó, se você não andar na linha, o couro come. Já ouviram essa frase? O couro come, né? E tal. E no meio evangélico, especialmente no meio pentecostal, tem uma frase que fala assim, cuidado, irmão, Deus pesa a mão, hein? Deus pesa a mão, hein? Já ouviram essa? Já ouviram essa? Então as pessoas têm essa ideia equivocada de que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas não é. Temer a Deus significa três coisas. Primeira, temer a Deus significa amar. Quem teme a Deus, ama a Deus. E quem ama a Deus, o teme. Segunda coisa, temer a Deus é obedecê-lo. E terceira coisa, temer a Deus é respeitá-lo.
Entendeu? Então, temei a Deus, quer dizer, amai a Deus, obedecei a Deus, respeitai a Deus. Isso é temer a Deus. Não é ter medo dele, é amá-lo, obedecê-lo e respeitá-lo. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia fala temei a Deus. Nós precisamos de uma geração, precisamos de crianças, jovens e adultos que tenham essa visão e esse estilo de vida. Precisamos de mais pessoas que amem a Deus acima de todas as coisas e que obedeçam os seus mandamentos. Nós estamos carentes de uma igreja e de pessoas que realmente obedeçam a Deus. Com uma onda equivocada de que as pessoas pregam a salvação pela graça, anulando a lei, isso causou um problema, causou uma ferida no meio cristão. Porque que a salvação é pela graça, está certo. Todo mundo concorda, é bíblico. Mas que a lei foi abolida, não, né? Entendeu? Então, o diabo inventou esse discurso de que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. E isso virou uma desgraça. Uma desgraça. Então, nós precisamos de gente que tema a Deus. Ou seja, gente que ame a Deus, gente que obedeça a Deus. Irmãos, a obediência está totalmente ligada à adoração. Nós vamos falar sobre isso já já. E terceiro, que respeite a Deus. As pessoas estão indo a um limite, ou passando dos limites da rebeldia, né? Da rebeldia. Você vê aí o que aconteceu com Porta dos Fundos, né? Os que acompanham as notícias viram, as pessoas perderam a noção do santo e do profano. Existem outros youtubers e outros facebookers e outros digital influencers por aí, que são garotos aí, nada contra os garotos, eu também sou um garoto, tá certo? Tem garoto de várias idades, tem jovem que é velho e tem velho que é jovem, certo? Então é o seguinte, tem uns garotos aí na internet que acham que são os influenciadores gospel, onde já se viu, rapaz, um negócio desse? E tem uns aí tentando falar sobre Deus, que Deus não existe, que Deus não interfere na humanidade. Não vou citar o nome para não fazer propaganda para o camarada. Entendeu? Então, as pessoas perderam o respeito por Deus. Nós estamos num tempo em que a igreja por aí, não a igreja adventista, mas muitas igrejas por aí, viraram salão de baile. Entendeu ou não? Salão de baile, com carnaval gospel e tudo. Abra o olho, rapaz, cuidado com esse negócio. Está pensando que as coisas de Deus são de qualquer jeito? Não, não são, uai. A Bíblia diz, temei a Deus. Significa ame a Deus. Significa obedeça a Deus. Significa respeite a Deus. Amém, irmãos? Quantos concordam com isso? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto, bem alto. Que as câmeras mostrem isso aqui. Levante a mão bem alto. Nós concordamos com isso. Aleluia, Deus seja louvado. Agora, o texto bíblico continua. Ele fala assim, dai-lhe glória. Dai-lhe glória. Esse dai-lhe glória é maravilhoso. Alguns não entendem e pensam que dai-lhe glória é ficar assim, glória, 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 glória. Não, não é isso. Claro, não é mal falar glória, mas não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz assim, dai-lhe glória, significa que você e eu devemos dar a Deus a honra e a glória por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Por exemplo, você tem um carro, glória a Deus. E por que tem que ser glória a Deus? Se foi você que comprou. Sabe por que tem que ser glória a Deus? Porque o carro não existiria se não fosse Deus. Esse terno não existiria se não fosse Deus. Esse auditório não existiria se não fosse Deus. Essas câmeras não existiriam se não fosse Deus. O celular não existiria, o computador não existiria, o microfone não existiria. Nada existiria se não fosse Deus. Então tudo que existe, tudo que você tem e tudo que você é, graças a Deus que você, é pela graça de Deus que você tem. É pela misericórdia de Deus que você é o que é e que você tem o que tem. Então não pegue a glória para não pegue para você. Dê a glória a quem merece a glória. Amém, irmãos? Então, por exemplo, que roupa bonita. Glória a Deus, é ou não é? Hein? Olha, você tem uma casa maravilhosa. Glória a Deus, é ou não é? Tem uma família abençoada. Glória a Deus, é ou não é? Estamos no Adorai 2020. Glória a Deus.
É isso aí, quando Apocalipse fala assim, temei a Deus e dai-lhe glória. Nós temos que aprender a dar glória para Deus. E não pegar glória para você. Vocês lembram da história daquele camarada chamado Herodes, que subiu num palanque, fez um discurso errado, um discurso totalmente egocêntrico. Ele puxou a glória para ele, e ele foi comido de bicho em público. Esse é o problema. Então a gente não pode pegar glória para nós, a glória tem que ser para Deus, né? Pelo dinheiro, pelo carro, pela casa, pelos dons, pela vida espiritual, por tudo, a glória deve ser de Deus. Então diz, temei a Deus e dai-lhe glória. E aí fala assim, porque chegou a hora do seu juízo. Sobre o juízo a gente vai falar durante a semana, mas chegou a hora do juízo. Esse do juízo, o dia que nós falarmos sobre o juízo, isso aqui vai pegar fogo. Porque na cena do juízo tem fogo mesmo. Lá em Daniel 7, 9 e 10, fala que tem fogo na cena do juízo. Mas nós vamos falar sobre o juízo durante a semana. Hoje não, hoje é só esse aspecto. Temei a Deus, já falamos, dai-lhe glória, já falamos, porque chegou a hora do juízo. Ou seja, o juízo está em andamento. Para quem não sabia, atenção, vou dizer aqui para quem não sabia. O juízo final já começou. Ele é dividido em 3 fases, a primeira fase já começou. Por isso que fala assim, chegou a hora do juízo, e como chegou o juízo, você tem que temer a Deus e dar-lhe glória. Faz parte da preparação da sua salvação e da sua absolvição no final. E finalmente, esse finalmente é onde eu vou me concentrar mais. Diz assim, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é o ponto central, onde a gente vai fechar trabalhando esse assunto. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Gente, adoração é um estilo de vida. Guarda essa frase, adoração é um estilo de vida. A adoração não é somente um evento, uma ação pontual. A ação pontual também faz parte da adoração, mas a adoração é um estilo de vida. Agora, se você quer resumir a adoração assim, de uma forma que até uma criança entenda, é muito simples. A adoração envolve 3 coisas. Primeira, adoração é leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está adorando a Deus. Segundo, oração. Quando você ora, você está adorando a Deus. E terceiro, é o louvor. Quando você canta hinos, você está louvando a Deus. Então, o que eu falei agora é um resumo de um culto, tá? Um culto familiar, um culto como esse, um culto na fábrica, um culto no escritório, um culto em outro lugar. Quando você faz um culto, você lê a Bíblia, você ora e você canta. Isso é basicamente uma adoração. Só que a adoração vai além disso. Eu estou apenas mostrando de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. Mas a adoração vai além dessas 3 coisas. Por exemplo, você sabia que a sua roupa pode ser um ato de adoração? Ou de rebeldia? Você sabia que as suas palavras podem ser para adorar ou não? Você sabia que a sua maneira de negociar com as pessoas também pode definir se você adora a Deus ou não? Sabia que se você fala verdade ou fala mentira, isso também mostra se você está adorando a Deus ou não? A nossa fala está aí também. Sabia que o dinheiro, o salário que você recebe todo mês, também tem a ver com adoração? Sabia que dízimo, oferta, tudo isso tem a ver com adoração? Então a adoração é um estilo de vida. A gente deveria ter uma noção mais ampla do que é adoração. Quando a gente devolve uma oferta, é o seguinte, gente, o negócio está contaminado, sabe? Está contaminado, porque muitas igrejas transformaram os seus programas em comércio, né? Tem muitos pastores que quase não ensinam a Bíblia e falam de dinheiro o tempo todo, e mete a mão sem dó, e pede para a pessoa dar o carro, dar a casa e dar não sei o quê. Então virou assim um negócio que as pessoas olham e falam assim, não fala em dinheiro, porque falou em dinheiro vão achar que é tudo igual. Não, nós temos que falar também do dinheiro da maneira certa, da maneira bíblica, da maneira correta e não de uma forma irresponsável. Então, por exemplo, nós podemos adorar a Deus e devemos adorar a Deus através também do dinheiro, dos bens materiais também. Quando você dá uma oferta, você está adorando a Deus.
Quando você devolve o dízimo, você está adorando a Deus. Quando você faz um pacto, você está adorando a Deus. Quando você ajuda numa construção de uma igreja, você está adorando a Deus. Quando você compra uma cesta básica e dá para alguém, está adorando a Deus. Você pode e deve adorar a Deus. Nós temos que ter essa noção de que o dízimo e a oferta, esse momento do provar e vede, é sagrado. Faz parte da adoração. Por isso que a igreja adventista, ela tira a oferta no culto, no momento mais solene do culto. Já notaram isso? Mais solene do culto, porque faz parte da adoração. Não é uma questão de comércio, é uma questão de adoração. Por isso, o cerimonial de recolher as ofertas e os dízimos está dentro do culto divino, do sábado de manhã, que é para mostrar a profundidade e o significado disso daí. Amém, irmãos? Adorai aquele que fez os céus e a terra. Quando a gente fala em adoração, que é um estilo de vida e tudo, eu fiz o resuminho das três coisas, né? Bíblia, oração e louvor. Quando a gente fala da adoração, a gente lembra um pouco, sabe do quê? De Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para adorar a Deus. E eram perfeitos. Até aquele dia em que eles se afastaram de Deus e quebraram um mandamento de Deus. A desobediência de Adão e Eva quebrou a adoração. Então veja que a obediência faz parte da adoração. Adão e Eva transgrediram esse princípio e rompeu a adoração. Quando alguém rompe a adoração, às vezes o diabo coloca na cabeça dessa pessoa que não tem mais jeito para ela, que não tem mais saída para ela, que ela foi longe demais. Ora, mais longe que Adão e Eva, acho que ninguém foi. Porque Adão e Eva foram os primeiros a pecarem. Os primeiros a quebrarem um princípio de Deus. E teve chance para eles. Teve oportunidade para eles. Deus sempre dá uma chance para todos nós. Para quem foi longe demais, para quem cometeu um monte de transgressões, rebeldias, há chance para cada um de nós. Mas Adão e Eva quebraram o princípio de adoração no Éden. Porque deram ouvidos à serpente. Toda vez que alguém dá ouvidos à serpente, quebra o princípio de adoração. E dar ouvido à serpente é muito mais grave do que o ato de pegar o fruto e comer. Porque o pecado de Adão e Eva não foi somente pegar o fruto e comer. Isso fez parte do processo e do pacote. Mas o grande erro de Adão e Eva foi se afastar de Deus e dar ouvidos à serpente. Tem gente que está na casa de Deus, na igreja de Deus, está na igreja, mas está dando ouvidos à serpente. Mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo, vai comer do fruto proibido. Entendeu ou não? Tem gente que vai brincando com isso, né? Vai brincando. Ele consegue dar ouvidos à serpente e consegue ainda frequentar a igreja. Entendeu? Vai dando ouvido à serpente e ainda está na igreja. Cuidado, que vai chegar uma hora que o veneninho da serpente vai chegar lá. Então nós não podemos brincar com a salvação e nem com o pecado. Pecado não é brinquedo, né? Eu e você não podemos brincar com o pecado, porque o pecado vence a gente, porque nós somos pecadores. Nós temos que buscar a Deus, estar em comunhão com Deus. É nele que a gente alcança a vitória. É nele que a gente alcança a força. É nele que a gente pode ser vencedor. Amém, irmãos? É nele. Então Adão e Eva tiveram esse problema aí. Só que depois eles se arrependeram. E Deus os perdoou. Aí vem uma outra história que nos faz entender melhor essa questão da adoração. É a história de Abel e Caim. Lembra da história de Abel e Caim? Abel e Caim eram o quê? Irmãos, né? E Deus tinha um princípio do altar, do sacrifício e da adoração. E ambos sabiam qual era o princípio. Só que o Caim, ele quis fazer do jeito dele. Ele sabia o jeito de Deus, mas ele quis fazer do seu jeito. Gente, vamos ser bem sinceros. Quando Deus pede uma coisa, vamos obedecer o que Deus pediu? Tem gente que fala assim, não, mas eu não concordo com isso. Mas quem é você, rapaz, para não concordar com o que Deus diz?
Uma vez alguém falou assim, vem cá, por que não pode comer carne de porco? Eu falei, porque Deus falou que não pode. Não, mas eu não concordo com isso. Então coma, meu filho. Não é? Coma rato, cobra. Olha aí o que está acontecendo aí. Vai comendo esses negócios. Vai transgredindo a lei de Deus. O Caim falou assim, Deus pediu cordeiro, não sei o quê, mas acho que uma melanciazinha, não é? Uma banana, entendeu? Um abacaxi. Vamos botar frutas. E cá entre nós, as frutas são saudáveis, óbvio. A questão não está ali no que era saudável ou não era saudável. Esse não era o ponto. O ponto era obediência e adoração. Ou adoração e obediência. Então, se Deus está pedindo para a gente uma coisa, é o que Ele pediu, não adianta você vir com outra coisa. Se Deus fala assim, o dia do Senhor é o sábado. Mas não adianta falar que é domingo, que é sexta-feira, que é quinta-feira, que é não sei o quê, porque não é. Se Deus falou que é sábado, é sábado. Mas é difícil guardar o sábado. Pode ser, mas é o sábado. Mas o meu patrão, mas é o sábado. Mas eu posso perder o emprego? Pode, mas é o sábado. O que Deus disse está dito. E se Deus disse, Ele vai abrir as portas. Amém, irmãos? Ele vai abrir as portas, porque Deus é Deus. Se Deus fala assim, do seu salário é 10% de dízimo. Não vem com 5%, porque daí não é dízimo. E não pode mudar o que Deus falou. O que Deus falou, falou e é aquilo mesmo. E por que Deus falou? Porque o que Deus disse é para o seu bem, para o meu bem, e é para a honra e glória do nome dEle. Se nós fôssemos mais obedientes aos princípios de Deus, nós seríamos mais felizes. Pode ter certeza disso. Muito mais felizes. E a gente sempre tem um pouquinho de Caim, sabe? Um pouquinho de Caim. Deus pede uma coisa, a gente quer fazer outra coisa meio paralela, porque a gente acha que é melhor, que é não sei o que e tal, e aí a gente sofre, não sabe por quê. Então o Caim ofereceu frutas, Deus pediu cordeiro. O Abel fez o certo, ofereceu o cordeiro, foi abençoado. Depois teve um problema lá com o irmão dele e tal, e é assim, né? Quem é obediente vai ser perseguido mesmo. Quem anda com Deus vai ser perseguido mesmo. Nós já sabemos, é ou não é? Nós já sabemos. E mesmo sabendo, olha nós aqui. Olha nós aqui. A gente sabe que está profetizado o quê? Perseguição, é ou não é? Está profetizado o quê? Lei dominical, é ou não é? Está profetizado um monte de coisa, a gente sabe tudo isso. E nós estamos aqui. E em nome de Jesus vamos até o final, amém, irmãos? Então o Caim, ele foi rebelde. Ele não adorou a Deus. O Abel adorou a Deus. O Abel foi fiel. Então, sejamos nós fiéis. Se a gente errar, Deus nos perdoa, entendeu? Se você falhar, Deus perdoa você. Mas coloca no teu coração o seguinte, esse Adorai 2020 é para mudar a minha vida. Esse Adorai 2020 não é só um programa de televisão, de internet, um programa aqui nesse auditório. O Adorai é para converter o meu coração e converter o seu coração. É por isso que nós estamos nesse Adorai. Amém, pessoal? E finalmente, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito sério e muito importante desse tema. Você sabe que o diabo sempre quis ser adorado. O sonho dele é ser adorado. Está amarrado em nome de Jesus. O sonho do coisa ruim é ser adorado. Ok. Agora veja, para ele tentar ser adorado, o que ele fez? Ele fez uma série de coisas. Rebelião no céu, é ou não é? Influenciou os anjos, enganou Adão e Eva, influenciou Caim, tudo para o diabo ser adorado. E aí você pode analisar outros episódios da história. Mas o diabo chegou a um ponto que foi o cúmulo do absurdo. Foi o cúmulo do absurdo. O que eu vou te contar está na Bíblia. Foi no deserto da tentação. O diabo foi tentar Jesus Cristo. Gente do céu, eu fico pensando assim, como isso? Como? Tentar a mim? Ok. Tentar você? Ok. Porque nós já somos pecadores mesmo. A gente é tentado o tempo todo. Mas o camarada foi tentar Jesus Cristo. Jesus Cristo, está me ouvindo? Jesus está lá no deserto da tentação, tinha sido batizado, Jesus, foi para o deserto 40 dias em jejum, e hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? De jejum.
Jesus estava em jejum, 40 dias. Nós estamos num dia só e às vezes é uma luta ainda. Jesus estava 40 dias em jejum, 40. Aí, no final do jejum, aparece quem para Jesus? O diabo. Mas o diabo não apareceu como ele é. Porque o diabo, ele não aparece como ele é. Se aparecer, ninguém cai na dele. Todo mundo corre, sai correndo de medo. Então o diabo nunca vai chegar para você e falar assim: olá, eu sou o diabo, tudo bem? E eu vim aqui para destruir você. Hoje eu vou te levar num lugar que você vai perder a salvação. Você não vai, é ou não é? Você fala assim: eu não vou, e sai correndo de medo. O diabo não faz isso. O diabo usa outras artimanhas para atrair você. Entendeu? Para atrair. Tá? A gente é tão fraco que a gente vai assim, a gente vai por um corpinho bonito, por uma música bonita, por uma dança sensual. O ser humano vai nessa onda. Entendeu? O cigarro tem 4.720 produtos químicos. Aí o diabo põe uma pessoa bonita fumando. Você fala: que lindo, esse é meu sonho. Que sonho do inferno é esse, rapaz? Tu quer fumar e perder a salvação? Então, mas o diabo não fala assim: fume e perca a salvação. Ele não fala isso. Então ele vai colocando essas coisas assim, com uma roupagem interessante, para atrair a atenção. Então, para Jesus, o diabo não apareceu como ele era. Sabe como é que ele apareceu? Em forma de um anjo bom. Ele é um anjo mau, mas é um anjo. Só que lá ele apareceu como um anjo bom. E chegou e falou assim: ô Jesus, você está em jejum, né? Deve estar com a fome, hein? Eu tenho uma proposta para você. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí vem as tentações, né? Mas o que eu quero destacar é a última tentação. A terceira. Ele fala assim: ô Jesus, eu vou parafrasear, tá? Vou parafrasear a tentação. Ô Jesus, você não veio a esse mundo resgatar a humanidade? Você não veio aqui para salvar a humanidade? Você não quer a humanidade de volta? Você não quer tudo de volta? Porque eles pecaram, são meus. Então você veio aqui para resgatar, não é? Estamos falando de resgatados, né? Resgatados essa semana. E aí ele falou assim: vamos facilitar as coisas, Jesus? Vamos facilitar as coisas? É o seguinte: você se ajoelha, me adora. Pode ser rapidinho, não precisa ser demorado. Se dá aquela ajoelhadazinha, é aquele pecadozinho, tá? Peca rapidinho. Dá aquela ajoelhadazinha, me adora. Eu te dou os reinos do mundo todo, dou tudo para você, tudo. Você não precisa morrer. Você pode se livrar da cruz. Você não precisa sofrer não, é só dar uma ajoelhadazinha, me adora, a gente faz vamos fazer esse trato. Isso chama-se pacto. O diabo queria fazer um pacto com Jesus. Você se ajoelha, rapidinho, me adora, né? Eu te dou tudo o que você quer, os reinos do mundo e a glória deles, te dou tudo. Já imaginou um negócio desse? Jesus falou assim: o Senhor te repreende, Satanás. Arreda-te daqui, Satanás. Só Deus deve ser adorado. Só Deus deve ser reverenciado. Mateus 4, verso 10. Adore somente a Deus. Só a Deus, disse Jesus. A mais ninguém. E Jesus repreendeu o inimigo. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Deixa eu falar com vocês que estão aqui. Deixa eu falar com o meu amigo que está me acompanhando numa igreja, num salão, em algum lugar, ou em casa, na câmera 2. Pode ser, né? Na 2? Pode ser na 2. Me dá um chega mais perto. Chega mais perto, todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe? É dar um zoom na minha cara e botar toda a minha cara na tela. Quando tiver o câmera, você me dá um sinalzinho para eu saber que eu não estou olhando a tela. Chegou? Chegou. Deixa eu dizer uma coisinha para você, meu amigo. Não negocie com o inimigo. Não sente na mesa do adversário para negociar. Não negocie a sua fé. Não troque a sua fé por momentos passageiros. Não troque a sua fé por momentos de prazer. Não troque a sua salvação por um rabo de saia.
Não troque a sua salvação por um corpinho sarado. Não troque a sua salvação por uma posição maior na empresa. Não troque a sua salvação para você ganhar mais dinheiro. Não troque a sua salvação por coisas passageiras, efêmeras dessa terra. Não, não troque. Mesmo que te ofereçam os reinos do mundo inteiro, a fama, a passarela, mesmo que te ofereça para você ser uma modelo de sucesso, mesmo que te ofereça para você conquistar as passarelas do mundo inteiro, de Paris, entendeu? Dos Estados Unidos, quem sabe de outros lugares do mundo, não troque a sua salvação pelas luzes desse mundo, pelos brilhos desse mundo, pelos prazeres desse mundo. Não, não troque. Seja obediente ao que Jesus disse. Adore somente a Deus, somente a Ele, a mais ninguém. Se você colocar isso como meta na sua vida, você vai perceber que a sua vida vai ser melhor, você vai ser mais abençoado, vai ser mais feliz, vai ter mais forças, e em nome de Jesus, você um dia estará no reino dos céus. É isso. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Jesus disse para o diabo, só Deus deve ser adorado, e acabou. E um dia, aconteceu uma coisa interessante, deixa eu fazer uma coisa aqui, minha amiga, me dá essa cadeira que está do seu lado aí, essa branquinha mesmo, para ficar igual a de vocês, me dá aqui, por favor. O pessoal sabe que a arena tem que ter a cadeirinha, né, do arena, cadeirinha, o sofazinho, né, pode ser a cadeirinha aqui. Pessoal, presta atenção aqui eu estou meio distante de vocês, né, tem que ficar mais para cá, aqui eu consigo ver a maioria. Aqui, aí, olha só, uma vez, escuta essa, o apóstolo Pedro estava num lugar, e Pedro era uma pessoa importante, era um evangelista, era um pregador, era um seguidor de Jesus. Aí um dia, Pedro estava assim no lugar, e chegou um camarada chamado Cornélio. E Cornélio, quando viu Pedro, falou assim, Pedro, como eu queria ver Pedro, Pedro está aqui na minha frente. E Cornélio, entusiasmado, emocionado, sabe o que ele fez? Se ajoelhou nos pés de Pedro. Sabe para quê? Para adorá-lo. Pedro podia falar assim, ô meu filho, Deus te abençoe. Não é? O cara ajoelhado aqui, Deus te abençoe, né? Entendeu? Seus pecados estão perdoados, não é? Mas Pedro era, entendeu? Pedro era firme na fé. Amém, irmãos? Pedro era firme na fé. Amém de novo, irmãos? Sabe o que Pedro falou? O que Pedro falou? Quem sabe? Pedro falou assim, não faça isso, levanta-te, que eu também sou homem. Esse é Pedro. Amém? Pedro era crente, bíblico, cristão. Pedro falou assim, não adore a mim, adore a Deus. E acabou o assunto. Para quem gosta de anotar os textos, isso que eu falei está em Atos 10, 25 e 26. Agora, olha o outro episódio, o outro detalhe. Está em Apocalipse. João teve uma visão, certo? João teve uma visão. Aí quando João teve a visão, João viu o anjo, e o anjo apareceu para ele. João falou assim, um anjo, o que você faria se aparecesse um anjo para você? Não seria emocionante? Um anjo no seu quarto, hein? Um anjo, você iria chorar, se emocionar, não? E João viu o anjo assim e falou assim, um anjo. Sabe o que João fez? Olha o que João fez. Era um anjo. Um ser celestial. E João, ajoelhou. Sabe o que o anjo falou para ele? Falou assim, ei, João, nananina não. Vamos, levanta. Não faça isso, diz a Bíblia. Não faça tal coisa. Levanta-te. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E aí o anjo crava. Olha a cravada do anjo. Adora a Deus. Esse é anjo bom. Porque o anjo lá do deserto era anjo mau. O mau queria ser adorado. É ou não é? O anjo mau lá que tentou Jesus queria ser adorado. O anjo bom de Apocalipse 22 falou assim, não, levanta. Eu sou criatura igual a você.
Eu sou conservo teu. Adore a Deus e não a mim. Esse é anjo de verdade. O outro era anjo mentiroso. Queria adoração para ele. Queria ser semelhante ao Altíssimo. E foi derrotado. Irmãos, nós não adoramos a homens. Não adoramos a anjos. Não adoramos coisas, não adoramos pessoas, não adoramos objetos, não adoramos imagens, não adoramos nada desses negócios. Nós adoramos somente a Deus nós adoramos. O único que adoramos é Deus, mais ninguém. Adorar em 2020 é um convite de Deus para que a gente adore verdadeiramente aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A partir de hoje, lembre-se que a adoração é um estilo de vida. E quando a gente dá uma oferta, ou um pacto, ou devolve o dízimo, nós estamos adorando a Deus. Que essa manhã possamos todos ser adoradores.